Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? De que maneira conseguiram criar uma espécie de uma máscara para que a torcida única pareça uma solução, quando, na verdade, ela só joga a sujeira para baixo do tapete. Ou melhor, joga a sujeira, entre aspas, para vários pontos da região metropolitana, nem a cidade só. É exatamente isso. As brigas em estádio, e o Bernardo falou muito bem sobre isso recentemente, elas aconteceram no Brasil até os anos 90. Desde então, não existe mais briga em estádio, com raríssimas exceções. As brigas sempre acontecem longe dos estádios e continuam acontecendo. A imposição de torcida única em São Paulo e em outros estados não resolveu o problema, apenas colocou o problema de maneira mais periférica e, como você bem pontuou, em bairros distantes e em cidades afastadas, às vezes no interior do estado, em outros estados, e você não tem mais no estádio a sociabilidade, a convivência entre duas torcidas. De fato, é algo que a imprensa acaba dando um caráter de problema resolvido, primeiro porque não fala mais sobre o assunto no primeiro ano ali era falado, olha, torcida única e tal, não sei o quê. Depois parece que vira uma coisa natural e ninguém mais fala sobre isso. E é interessante também, Mauro, e aí esse é o ponto principal, para os clubes e para quem lucra com esse futebol agora, que pensa o tempo todo em dinheiro. Parece que o dinheiro é a única coisa que importa. E os estádios construídos para a Copa do Mundo, não só eles, mas também o do Palmeiras, do Grêmio, eles não foram pensados para duas torcidas. Eles foram pensados para shows e para a torcida da casa. O do Palmeiras, claramente, eu falo isso como palmeirense, e eu briguei muito com a gestão anterior do Paulo Nobre, porque o Palmeiras, desde o começo, deixou claro que ele não queria ter torcida visitante na sua casa. E o que mais me entristece é perceber que muitos palmeirenses eram a favor disso. Aí eu falo de palmeirense, mas de qualquer torcedor. É o torcedor que não enxerga que o fato de não ter o visitante, o adversário, o oponente na sua casa, implica na impossibilidade de ele próprio visitar o estádio do seu rival no retorno ou no ano seguinte. E quando você começa a naturalizar isso e achar que, tudo bem, é uma torcida só, vamos manter assim, você acaba com essa questão de sociabilidade, da convivência. Eu sempre digo que a arquibancada forja caráter, especialmente quando você está diante do seu rival e você ouve o estrondo da torcida rival. Aquele estrondo um clássico, do gol do seu rival, é o pior som do mundo. Mas ele forma o caráter, aquilo te fortalece, você precisa daquilo para ser um torcedor, né, completo. E aos poucos isso vai acabando, porque os gols de visitantes hoje em São Paulo, hoje, eu digo até antes da pandemia, eles são silenciosos. O Corinthians foi campeão no estádio do Palmeiras há 2 anos e foi um silêncio absurdo. Esse é um capítulo do livro, que eu falo sobre o quanto as autoridades estão silenciando os gols e estão tornando a experiência de um clássico algo muito desagradável, porque o Palmeiras e Corinthians, um São Paulo e Santos, um Corinthians e São Paulo, é uma experiência de uma torcida só. Você não tem o oponente, não tem alguém que vai torcer contra, e isso enfraquece até mesmo a torcida da casa, porque ela não tem contra quem batalhar no canto, no grito de guerra. Então, o ambiente do estádio fica um ambiente estéril, um ambiente muito, muito menos atraente do que era em décadas passadas. E o que me preocupa é as autoridades dão torcida única como algo definitivo e muito pouca gente parece se engajar na luta para que isso não aconteça em caráter definitivo. Qual